Amém? Então, vamos à leitura de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo 7. Nos diz assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. Olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia, vem e vê. E saiu um outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. Olhei, eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 5º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem e vê. Olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com feras da terra. Glória a Deus. Amados irmãos, igreja reunida, irmãos que nos acompanham, nós percebemos que, por meio da leitura que nós fizemos agora, do capítulo 6 até o versículo 7, nós percebemos, queridos irmãos, que os 4 cavaleiros, eles se apresentam quando os primeiros selos são abertos. Tá? Esses 4 cavaleiros, eles estão como se presos, esperando uma determinação, da vontade de Deus. E eles só são liberados quando, na verdade, os 4 primeiros selos são abertos. E esses 4 cavaleiros que foi apresentado aqui nesta noite, eles vão representar o julgamento de Deus. Eles vão representar o julgamento divino contra todo sistema corrupto e maligno, e também toda impiedade que está gerando ou se gera na face da terra. Esses cavaleiros serão, na verdade, os que irão executar a vontade de Deus, a vontade daquele que está assentado sobre o trono. E eles estão determinados quando aqui a gente percebe cada selo sendo aberto, a gente percebe que ao abrir do selo, eles começam a ser liberados. A questão é, quando isto vai acontecer? É a pergunta que às vezes não quer calar na nossa vida. Quando isto vai acontecer, queridos? Quando é que as profecias do Apocalipse, quando é que as profecias que nós lemos, que muitas das vezes temos dificuldades de entender, a gente fica nos perguntando quando isso irá acontecer sobre a face da terra? E nos apoiando aqui, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 36, nós vamos observar uma orientação dada por Jesus. E Jesus nos orienta dizendo que quanto o dia e a hora
ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então a resposta, não temos quando existe esta pergunta: quando isto se dará? Quando esses cavaleiros serão liberados para executar a sentença de Deus sobre a terra, sobre o sistema corrupto e sobre toda impiedade? Quando isso vai se dar? Jesus disse que nem ele mesmo sabia. Então nós não temos resposta baseado sim nas palavras de Jesus. Porém, Jesus nos alerta da seguinte maneira, ainda lá no livro de Mateus, versículo 24, capítulo 24 e versículo 43. Ele nos diz assim: se o pai de família soubesse a qual hora da vigília da noite viria o ladrão, ele não dormiria, mas ele ficaria acordado e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, que fosse minada, que fosse roubada. O que Jesus, na verdade, quis nos ensinar e desejou que nós aprendêssemos: que o dia e hora ninguém sabe, nem ele sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai que sabe o momento exato de liberar as sentenças dele sobre a face da terra. Mas ele diz, figuradamente, que se o pai de família, e aí nós dizemos o seguinte, ele está retratando esta palavra para a igreja: se a minha igreja soubesse a qual hora viria estas coisas, não ia brincar de ser crente, não ia viver uma vida dissolutamente na terra, não ia viver uma vida de mentira, de engano, mas estariam todos vigilantes, orando, buscando, sendo apercebidos os momentos que se aproximam, para que não sejam pegos de surpresas. Jesus, ele retrata essa história bem verídica para as nossas vidas. Agora, observe bem, queridos irmãos, que do ponto de vista profético, o momento profético em que estamos vivendo, nós estamos vivendo no princípio de dores. Nós estamos naquele começozinho de princípios de dores, e depois que passar o princípio de dores, o que vai vir? O arrebatamento da igreja. Então, quando nós olhamos para as profecias da Bíblia, quando nós acompanhamos profetas que foram levantados para profetizar para as nações, nós percebemos igrejas reunidas aqui nesta noite, nós percebemos igrejas que estão nos acompanhando através deste programa aqui, que estamos começando o princípio de dores, e depois do princípio de dores virá o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? A grande tribulação que virá sobre a face da terra. A grande tribulação. Então, nós percebemos que quando nós olhamos isso, eu coloco de uma ordem descrescente, Eu vejo aqui, na verdade, o princípio de dores. Estamos começando a viver as dificuldades que o mundo está vivendo. Nós vamos passar então, depois do princípio de dores, nessa ordem descrescente, na verdade o arrebatamento da igreja e depois a grande tribulação. O versículo 2, que nós relemos ele neste momento, diz assim: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Diante, meus irmãos, dessa interpretação aqui, a gente vai ter alguns estudiosos, alguns eruditos da palavra de Deus, que consideram aqui este cavaleiro do cavalo branco como o anticristo. Tá? Eles aqui, na meditação, no entendimento, eles entendem que esse cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo. E muitas pessoas confundem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 11 com um cavaleiro
né, de Apocalipse aqui do capítulo 6. Na verdade, a gente percebe que ele sai para vencer. Ele sai para, na verdade, estar ali tomando domínio. E é em cima desta vertente, é em cima desta linha de pensamento teológico que eu entrego esta palavra para a igreja nesta noite. Que eu entrego para a igreja esta palavra de revelação nesta noite. Só que tem uma coisa, que este cavaleiro do cavalo branco, ele vem, na verdade, para dominar sobre a terra. Ele vem, na verdade, trazendo o seu domínio mundial. E Deus permitirá que ele engane todos aqueles que se opõem a Cristo Jesus. Tá? Deus, ele vai permitir que este cavaleiro do cavalo branco, que ele é o anticristo, Deus permite que ele vai enganar todos que se opõem a Cristo. Sua conquista, ela virá através de uma falsa paz. O mundo vai entrar em princípios de dores, e nesse princípio de dores vai virar um caos terrível sobre a face da terra. E quando este caos começar a se instalar, a igreja será retirada, a igreja será arrebatada, e depois do arrebatamento virá um tormento muito grande. E aí se dá a abertura do primeiro selo. E na abertura do primeiro selo virá o cavaleiro do cavalo branco. E ele virá trazendo soluções espetaculares para o mundo, para aqueles que ficaram e que já estavam atormentados, para aqueles que já estavam desesperados. E ele chega como anticristo, apresentando soluções gloriosas, para que, na verdade, eles possam se acalmar e que ele possa reinar. E isso se dará nos primeiros, últimos 7 anos da grande tribulação. A gente percebe, queridos irmãos, que esta falsa paz, ela vai ter uma durabilidade de 3 anos e meio. E esta falsa paz, ela só será tirada da terra quando surgir, né, o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver quem é esse cavaleiro, né, de Apocalipse, né, do capítulo 6, versículo 4. Estávamos vivendo o anticristo, uma falsa paz, mas no versículo 4 diz: e saiu outro cavalo. E este cavalo era o cavalo vermelho, e que o estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o quê? A paz. A paz oferecida pelo cavaleiro do cavalo branco, ela só vai ser tirada da terra quando o cavaleiro do cavalo vermelho surgir. Porque o cavaleiro do cavalo vermelho, ele surge para tirar a paz que estava sobre a terra, a paz falsa. E ele tem, na verdade, autoridade para que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A paz agora que estava reinando entre os homens serão tiradas. E este cavaleiro, queridos irmãos, este cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a guerra. Ele representa, na verdade, a morte violenta. Ele representa, Deus permitirá que ele vai tirar toda a paz. Ele vai trazer uma tribulação, e essa tribulação será muito grande. Essa tribulação será terrível. E aí a gente pergunta, mas já não houve tantas guerras? Sim, já houve muitas guerras. E eu trouxe um relato aqui da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que se deu em 1914. Ela teve fim com um tratado de Versalhes assinado, que foi um assinado de paz, porque o mundo já não aguentava mais. Mas ela deu início em 1914 e em 1919 ela cessou. E nesta guerra, queridos irmãos, foi pela primeira vez que eles usaram
a arma química sobre a humanidade. Foi pela primeira vez que os tanques de guerras saíram lançando bombas, lançando fogo e artilharia matando o povo. Foi pela primeira vez em 1914, na Primeira Guerra Mundial, que os aviões voaram sobre as nações da Terra, lançando bombas e matando a humanidade. E para os irmãos terem mais ou menos uma ideia, os relatos históricos dizem que 40 milhões de pessoas morreram nessa Primeira Guerra Mundial. No assinado de Versalhes, os países europeus assinam um tratado, porque já não aguentava mais aquela guerra, e o mundo entra em um descanso. Mas com 20 anos depois, queridos, com 20 anos depois, em 1939, surgiu então a Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo não tinha nem ainda, na verdade, respirado as suas percas. Surge, na verdade, a Segunda Grande Guerra Mundial, e ela começa em 1939 e termina em 1945. 20 anos depois, e ela teve uma durabilidade de 6 anos. Morreram nesta Segunda Grande Guerra Mundial, segundo os historiadores, de 70 a 85 milhões de pessoas. Imagine, queridos, imagine isto. Além das armas já usadas na Primeira Guerra Mundial, eles usaram também a bomba atômica na Segunda Grande Guerra Mundial. Aonde, queridos, no final de agosto de 1945, já no finalzinho desta guerra, eles soltaram ali a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. E muitos de nós conhecemos a história. Queridos irmãos, já no século XIX, entrando para o século XX, a gente percebe então que houve mais 100 milhões de mortes através das revoluções que houve nos estados europeus. Então nós tivemos aí, queridos, dentro de 1914, que é o século XIV, até o século XX, quase 200 milhões de pessoas mortas. Porém, quando o cavaleiro do cavalo vermelho for liberado no Apocalipse, essas guerras serão guerrinhas. Essas guerras serão coisas insignificantes. Mas a gente pergunta, e aonde estará a igreja? Quando isso tudo acontecer, aonde nós estamos? Aonde estará a igreja? O apóstolo Pedro, queridos, ele profetiza dizendo que a vinda do Senhor será como um ladrão à noite, a qual os céus e a terra passarão por um grande estrondo, e os elementos que nela há será desfeito por fogo. Mas ele diz que nós, segundo a promessa de Jesus, estaremos em um novo céu e em uma nova terra, aonde habita a justiça. Aonde vai estar, queridos, a igreja nesta época? A gente percebe, queridos, que a igreja vai estar na glória, a igreja vai estar cantando. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, queridos, olha que coisa linda, e diz assim: cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda a tribo, aleluia, de todas as línguas, de todas as nações. Aleluia, versículo 10 diz: e para o nosso Deus tu fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, aqui está o cântico da igreja.
Aqui está o cântico de vitória da igreja, dizendo lá no céu, depois do arrebatamento: oh Jesus, tu és grande, tu és o Cordeiro que foi morto, mas que tu vive eternamente, Senhor. E com tua morte tu compraste, Deus, povos de todas as nações, de todas as línguas, e nós estamos aqui, Senhor, te glorificando, te exaltando. Oh Senhor, e além de tudo isso, tu nos fez reis, tu nos fez sacerdote, e nós vamos reinar sobre a terra. O cântico da igreja, o cântico da igreja, irmãos, o cântico da igreja, irmãs. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então nós estamos, queridos, vivendo este tempo. Nós estamos vivendo este tempo que a qualquer momento a igreja pode ser tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, muitos ainda vão ficar, porque não se prepararam, não encheram as suas vasilhas de azeite, não perseveraram na fé, brincaram na sua chamada de cristão, viveram uma vida dissolutamente no pecado, no engano, na falsidade, viveram se deixando ser, na verdade, consumido pelas novidades da terra, pelas novidades do mundo. Mas para essas pessoas, queridos, que irão ficar, ainda haverá um tempo de salvação. Por isso a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aleluia! Serão salvos, querido. Então a igreja vai estar nos céus, a igreja vai estar cantando, a igreja vai estar adorando. Então essa tribulação será um período de violência, de morte e de guerra como nunca houve. Já houve a Primeira Guerra Mundial? Já. Já houve a Segunda Grande Guerra Mundial também. Já houve as revoluções que mataram mais de 100 milhões de pessoas. Só de judeus morreu 6 milhões na época de Hitler. Então, queridos, será um dia de tormento, um dia de tribulação sobre a terra. Mas se isto não fosse o bastante, queridos, surge então o terceiro cavaleiro. Se isso não fosse o bastante, da nações ser enganado com uma falsa paz, depois vinha uma guerra que é uma guerra que nós não temos palavras para falar de guerra. Falar de guerra para um povo brasileiro é muito difícil, porque nós nunca vivemos guerra. Falar de uma coisa que a gente nunca viveu, que a gente não tem experiência, é muito difícil. Então, queridos, falar de guerra é difícil, mas nós precisamos entender a tribulação que virá sobre a terra. Então, surgirá depois do cavalo vermelho, o cavaleiro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 5. Vamos ver o que diz. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Olhei, eis um cavalo preto, e que eu estava sobre ele, estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro. E 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Terceiro cavalo. Esse cavalo preto, ou esse cavaleiro que ele é liberado no terceiro selo. Interessante, queridos, é quem está abrindo estes selos. Porque quando nós olhamos aqui essas pragas, essas sentenças, nós pensamos logo que é o diabo que está trazendo tudo isso. Mas João, na sua visão, ele está vendo, né, o livro selado,
com 7 selos, e aí uma voz soa no céu dizendo: quem és digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos? E diz que se procurou nos céus e ninguém era digno. E João começa a chorar, mas uma voz diz: não chore, João, eis aí o Cordeiro de Deus que morreu, mas ressuscitou, e ele está livre para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia! Jesus está aqui, queridos, desatando os selos, simplesmente para executar a sentença de Deus sobre as nações da terra, sobre a impiedade da terra. E esse cavalo com o seu cavaleiro simboliza uma grande fome que virá na verdade, e esta fome será uma fome de grande escassez. Os produtos básicos, irmãos, os produtos básicos de sobrevivência, não vai termos oportunidade de comprar. A carestia será grande, muito grande. A fome se alastrará por todo o mundo. Já houve fome sobre a terra, sim. Já houve fome sobre a terra. Porém, esta fome será uma fome específica durante a grande tribulação. Hoje nós pregamos aqui ou ensinamos na escola bíblica dominical e nós entramos em um pouquinho sobre a tecnologia. E nós sabemos que a tecnologia, querido, ela avança sorrateiramente nas nossas vidas e ela está sendo injetada no nosso coração, na nossa alma, e nós não percebemos, na verdade, o tamanho da tecnologia que o mundo já existe, que já tem. Hoje nós já temos uma moeda chamada Bitcoins. E que muitos hoje, os grandes empresários, que muita gente já está trabalhando com esse dinheiro virtual. Os Estados Unidos, nós temos notícias recentes que já não está fabricando mais o dólar como antigamente, porque eles estão, na verdade, buscando gerar o dinheiro virtual. O Banco Central do Brasil, ainda este ano que nós estamos vivendo, abriu aí o Pix. E tudo vai ser virtual, todo o dinheiro, queridos. Daqui mais um ano nós não vamos ter mais o dinheiro em espécie. Hoje, no meu pequeno comércio, eu já recebo através de cartão de crédito e de Pix. Eu não vejo o dinheiro, só chega lá na conta. E da conta eu também posso pagar outros da mesma maneira. E o que acontece é que há a profecia de um grande blackout que virá sobre a terra, aonde faltará a energia e por meio da energia todo o sistema de internet. Por quanto tempo isso vai durar eu não sei, mas quando isso acontecer, nós não estamos preparados para cozinhar de fogão a lenha. Nós não estamos preparados para usar a lamparina e o candeeiro. Nós não estamos preparados, na verdade, para usar uma água que não seja, vamos dizer, lá no automático, no filtro. E aí, querido, é este momento que esse terceiro cavaleiro do cavalo preto virá. Mas não se preocupe, porque nós não estaremos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou estar aqui. Nós não vamos estar aqui. Porque esta fome, querido, é uma fome terrível. A gente vai ter o dinheiro, mas a gente não vai poder comprar. A gente não vai poder vender. A gente não vai poder receber. E a gente não vai poder pagar. Então, o anticristo, tudo está sendo preparado.
para que, na verdade, ele venha e ele passe a reinar neste período de tribulação. Interessante que João, ele é levado à ilha de Pátimo. Ele é, na verdade, conduzido pelos seus opressores a ser asilado naquela ilha. Mas lendo a palavra eu percebo que Deus estava nesta vontade, Deus estava nesta condução, porque era ali naquele isolamento, era ali fora da sociedade dos homens que João receberia a visão de Deus, que João receberia a revelação do Apocalipse, que João depois iria entregar esta revelação para que nós pudéssemos estar preparados. E João, na sua visão, ele continua vendo o cordeiro que foi morto, mas que estava vivo, aleluia, e que ele era digno de abrir esses selos. E aí, querido, nós encontramos agora, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 7, a abertura do 4º selo e o surgimento do cavaleiro em seu cavalo amarelo. Capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê o que eu vou te mostrar. Venha, João, e observe com carinho, observe com atenção, João, o que eu vou te mostrar. Aleluia. E João diz que ele olha, e quando ele olha, ele vê um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras do campo. Oh, queridos irmãos, a sentença que os homens viverão será uma sentença muito dura, muito cruel. Este cavaleiro que se chama Morte, ele simboliza uma escalada terrível de guerra. Ele vem trazendo todas as outras qualidades do 2º e 3º cavaleiro, tá? E ele vem trazendo com uma intensidade muito maior, porque ele traz, na verdade, assim, uma escalada de guerra, uma escalada de fome, ele traz uma escalada de morte, ele vem trazendo com ele pragas, ele vem trazendo com ele enfermidades assustadoras. Esse cavaleiro, ele vem trazendo esses mal como nunca houve sobre a face da terra. A revelação aqui diz, querido, que os animais do campo serão despertados com ferocidade. Os insetos peçonhentos serão despertados para vir consumir os homens, para matar os homens, para picar os homens. A sentença aqui que virá sobre a terra será uma sentença terrível, feroz, porque, na verdade, tudo isto será uma realidade para aqueles que não aceitaram, que não vivem, que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Mas obrigado, Senhor, porque aqui tem um povo. Obrigado, Senhor, porque aqui tem pessoas que estão se preparando, que estão, na verdade, buscando melhorar a sua vida, no seu viver, para que possamos ser contados com eles. Esse julgamento, meus queridos irmãos, será tão terrível, que uma 4ª parte da terra será, na verdade, dizimada.
E fazendo aqui um levantamento, há uma estatística que existe hoje na face da Terra 7, bilhões de seres humanos. A gente não entende muito essa conta, que é muita coisa. 7,8 bilhões de seres humanos. A quarta parte fica em 1 bilhão e 950 milhões de pessoas. Imagine que a Primeira Guerra, a Segunda e as revoluções dos países europeus mataram 200 mil. A quarta parte da terra que será dizimada neste tempo, queridos, é de 1 bilhão e 950 milhões de pessoas. Nós não imaginamos. O IBGE em 2019, porque 2020 não houve contágio no Brasil, ele tem uma estimativa que no Brasil existe 211 milhões de pessoas. Agora imagine, no Brasil existe 211 milhões. Isso aqui não chega nem 1% que vão morrer. Então, queridos, vai ser tempos difíceis, vai ser tempos trabalhosos, e nós não podemos estar aqui. Nós não devemos estar aqui. Nós precisamos, na verdade, vigiar, porque nós não sabemos a qual hora virá o nosso Senhor. Há uma canção que eu não sei cantar toda, mas diz assim: brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui também sofreu. Este povo era o povo de Deus. Nós vamos ser arrebatados, irmãos. Nós vamos ser tirados. Essa é a promessa de Pai. Essa é a promessa deste grande amor. Essa é a promessa que nós precisamos trazer no nosso coração todos os dias quando nós levantarmos. Dizer obrigado, Jesus, por o meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me alcançou, Senhor. Obrigado, Jesus. E para aqueles queridos irmãos que já nos deixaram, para aqueles que um dia já partiram e que ainda existe aquela saudade que aperta no nosso peito quando nós lembramos e a gente diz: oh, se eles ainda estivessem aqui, oh, se ela ainda estivesse aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: irmãos, não sejam, olha, ignorante, triste, não estejam tristes acerca dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Aleluia! E nós que naquele dia estivermos vivos, nós seremos transformados em um piscar e fechar de olho. E seremos também tirados, arrebatados a encontrar com Ele. E enquanto o mundo estiver na tribulação, nós estaremos nas boldas do Cordeiro. E Ele vai nos servir na bandeja, e Ele vai trazer a ceia para a igreja que Ele comprou com seu sangue, e nós vamos dizer: glória, glória para sempre, santo, santo para sempre. Tu és o Cordeiro de Deus, que pôde com teu sangue apagar os meus pecados, comprar a minha vida e tomar da mão do diabo. Aleluia! Nós precisamos crer nisto. Nós precisamos viver isto. Porque esta é a vontade de Deus. Esta é o chamado de Deus para a minha vida, para a vida da igreja. Viver
como se o amanhã não existisse. Viver como se o amanhã não estivesse, na verdade, para vir, porque ele a nós virá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque como a alva, que nasce todos os dias, como o amanhecer do dia, que todo dia vem, ele virá para nós. Ele virá como uma chuva serode. Uma chuva mansa, não aquela chuva torrencial que acaba tudo, mas como uma chuva suave, que molha a terra e que faz ela brotar. Que nós possamos ser esta terra que brote com palavras como esta que foi pregada e como outras que nós temos ouvido. Que nós sejamos esta terra boa e que esta chuva seródia seja esta palavra. E que nós possamos crescer como boa árvore e que nós possamos produzir frutos para a glória do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.